Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que, com suas falhas, mas ainda tem a sua importância. Às vezes, a atitude de um ministro isolado não pode confundir o Supremo com a sua soberania. Não pode confundir o Supremo como guardião da Constituição Federal. Muitas pessoas criticam. Eu sei disso. Talvez pela atitude isolada de um ou outro ministro. Mas não podemos, com isso, perder a fé no Supremo. Infelizmente, às vezes as pessoas atacam o Supremo como se fosse a coisa mais errada do mundo. Não é bem assim. Eu tenho minhas críticas ao Supremo, mas reconheço, sem ele estaríamos numa situação mais difícil. Assim, acredito que no próximo governo, seja A ou seja B, irá acontecer a substituição de 2 ministros. 2 vão se aposentar e 2 novos chegarão lá. O tempo nos apresenta como possibilidade de melhora. Pelo menos é o que eu espero. Enquanto isso, vamos tentar conviver com o Supremo que temos. Eu faço esse comentário aqui por causa de uma ligação que eu recebi de um estagiário de Direito, me perguntando o que eu achava do Supremo. Me informou que várias respostas críticas ao Supremo. Mas vocês não viveram o tempo da ditadura. Eu vivi, eu estava lá, eu advoguei lá. E o Supremo, naquela ocasião, teve atitudes brilhantes. Brilhantes. Então vamos fazer o seguinte. Se alguém é contra, continue contra. Quem é a favor, continue a favor. Eu prefiro um Supremo mais ou menos que Supremo nenhum. Doutor Carlos Camargo, mais uma vez uma honra estar aqui com o senhor, como sempre, aprendendo, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na sua companhia mais uma vez. Aos nossos telespectadores, os meus cumprimentos ao Dr. Vanderlei de Mello, e eu acho melhor nós já passarmos para outro assunto, viu, doutor? Esse não vai agradar, né? Porque se eu for falar aqui o que eu penso, né, do Supremo Tribunal Federal, não da instituição, mas daquelas pessoas que compõem esse atual Supremo Tribunal Federal, eu vou preso também. Porque se um deputado federal, no exercício do mandato, o senhor Daniel Silveira, deputado federal, no exercício do mandato, com garantias constitucionais, garantia que está na Constituição, teve todo o seu direito cerceado, foi preso, processado e condenado e encontra-se numa situação vexatória com o uso de tornozeleira eletrônica e, além de falar em jornalistas preso, jornalista que teve que fugir do Brasil, porque senão estaria preso também, isso tudo ao arrepio da Constituição Federal. Então eu tenho tanta coisa para falar do Supremo que eu acho melhor eu me calar, porque, como eu acabei de dizer, se um deputado federal com garantias constitucionais foi preso, imagina eu. Mas, doutor Vanderlei, nós estamos passando um momento muito difícil na história da humanidade. A humanidade foi pega de surpresa por uma pandemia, dessa chamada coronavírus, Covid-19. Por mais de 2 anos o mundo parou. E o mundo começou a voltar a funcionar. O mundo, o Brasil está incluído nele. E quando isso começa a acontecer, vem uma guerra, que eu chamo mais de uma invasão. Porque falar em guerra entre Ucrânia e a Rússia
é um desperdício, né? Porque quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em duas potências, dois países mais ou menos equilibrados nas forças, né? E a força da Rússia sobre a Ucrânia é como empurrar bêbado escada abaixo. Então, é uma coisa desproporcional e também um ato de covardia contra aquele povo, crianças, velhos, etc. Tem assunto também para falar durante muito tempo a respeito disso. Ah, mas essa guerra é lá do outro lado do mundo, mas também está refletindo no mundo econômico, no mundo inteiro. E o Brasil está aí no meio dessa bagunça. Com isso, o que está acontecendo? Estamos passando por uma crise energética, uma crise de combustíveis no mundo inteiro. Está faltando combustível, não é no Brasil, é no mundo. Está faltando óleo diesel, está faltando gasolina, está faltando gás natural, está faltando combustível, os preços subindo. Preço de mercado internacional. Com isso, reflete-se tudo no Brasil. E nós estamos aí com consecutivas altas dos combustíveis. Aonde que eu quero chegar? A Câmara Federal aprovou a redução, deixando um teto de 17% para o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, para o combustível, gasolina, óleo diesel, um teto, quer dizer, no máximo, 17%. Para ter uma ideia, em Minas Gerais, nós estamos com 31% na gasolina. Então, cairia esse imposto em Minas e em todo o Brasil. O governador não pode impor uma alíquota além de 17%. 17% para baixo está autorizado. E isso está gerando uma polêmica danada. A Câmara Federal aprovou. E não engloba só o combustível, a energia elétrica, o transporte coletivo, o gás natural, e com isso muitos governadores vão perder receita. E então está havendo aí um lobbying de governadores pressionando, porque já foi aprovado na Câmara Federal, agora no Senado. E já fizeram lá reuniões com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dos secretários estaduais da Fazenda, senhores governadores e todo mundo que isso aí não pode, querendo derrubar aquilo que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então está uma celeuma, está uma confusão, e ao que tudo indica agora na próxima semana, isso aí vai ser pacificado. O Senado vai ter que dar um posicionamento. Ou ele concorda com o que foi aprovado na Câmara Federal, ou ele vai apresentar outra alíquota ou outra forma de resolver isso aí. Agora, da forma que está, não dá para continuar uma cobrança de imposto em cima de um combustível que está sofrendo alta internacional contínua. Então, como nós não conseguimos diminuir o preço internacional do combustível, o Brasil não é só autossuficiente, ele tem que comprar o combustível de fora, o que acontece? Qual que é a forma de baratear? É reduzir imposto. Reduzir imposto. Com isso, vai beneficiar principalmente aqueles que são motoristas de caminhão. O transporte da economia brasileira é quase 100% em cima de caminhão. Então, o óleo diesel a preço absurdo encarece tudo. Encarece o frete, encarece a mercadoria e o poder de compra do brasileiro diminui. Isso chama-se inflação, que está pegando no mundo inteiro. Então, isso não é um problema só nosso, é do mundo inteiro. Ok, doutor? Doutor Carlos, sempre aprendendo com o senhor, viu? Doutor Carlos, eu vou abrir aqui uma brecha no programa de hoje. Eu fiz um comentário no programa Conexão da Ivonete Dor, na terça-feira que eu estive aí, e gerou uma repercussão muito grande. Foi o seguinte: nós tivemos um fato de um atropelamento, segundo as informações, um motorista embriagado que atropelou um motoqueiro, que era um policial militar que veio a falecer. Não vou entrar nesse mérito, nem me compete.
Mas eu quero falar dos policiais que atenderam essa ocorrência. Parabéns para vocês, sabe por quê? Tranquilidade, serenidade, calma, postura de servidor público. Dr. Carlos, foram ao local, levantaram o veículo, foram na residência da pessoa que atropelou, ele foi preso. Os policiais apresentaram essa pessoa à autoridade policial num ato de serenidade jamais visto. Eu não sou vereador, mas se eu fosse, eu apresentaria um projeto para condecorar esses policiais que atenderam a ocorrência. Moção. Uma moção, né? Uma moção. Porque, doutor Carlos, eu já vi isso aí de uma maneira do outro lado, coisa complicada, que nem merece ser contado aqui. Mas esses policiais que atenderam a ocorrência, não conheço nenhum deles. Não conheço nenhum deles. Mas quero dizer aqui de público, parabéns. Comando da PM em Poços de Caldas, ali sim seria uma condecoração, né, doutor? A nível do batalhão. Fica aqui esse comentário de quem tem 50 anos na advocacia e olha que eu já vi coisa, eu tenho chão, eu tenho estrada. Parabéns aos policiais que atenderam a sua ocorrência. Não entro no mérito dela, nem me compete. Mas em relação aos PMs, merece uma moção da Câmara, merece uma condecoração do Comando da Polícia Militar. Tenho dito. Doutor Carlos, parece que estamos no intervalo, é isso? Não sei se podemos passar o intervalo, já que a gente volta. Vamos lá, vamos aproveitar. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Nós voltamos aqui pela TV Pós. Doutor Carlos, por falar em vereador, me perguntaram há poucos dias qual é a função de um vereador. O que ele faz, doutor? Responde para o nosso telespectador. Ok, eu já comentei sobre isso em programas passados, né, e várias vezes inclusive, né? Porque como eu sempre falo aí dos senhores deputados federais, senhores senadores que estão aí legislando as leis, né, que vão conduzir a vida do brasileiro, cabe às assembleias legislativas dos estados, composta pelos deputados estaduais, fazerem a mesma coisa no âmbito, no espaço estadual de cada estado. E da mesma forma, nos municípios, cabem às câmaras municipais legislarem, fazer as leis que dizem respeito ao município, né? A vida que vai ser conduzida, a vida das pessoas que moram dentro daquele município. E também fiscalizar, não naquele sentido de poder de polícia, mas fiscalizar o executivo. No caso das prefeituras, o governo executivo é o prefeito, o vice-prefeito e seus secretários. Fiscalizar se eles estão, de fato, cumprindo o que essas leis determinaram. Então, uma maneira, assim, uma rápida pincelada, é assim. Agora, ainda querendo comentar a respeito do fato que o Dr. Vanderlei comentou antes do nosso intervalo, uma questão do direito, né, que acontece muito. Infelizmente, todo dia nós temos notícias pelo Brasil, em qualquer lugar, sempre tem
todo dia tem uma notícia dessa. Pessoa embriagada, bate o carro, mata não sei quem, bate o carro, morre pessoa que estava com ele, atropela, desgraça de toda a ordem. Quando não mata, pessoas que ficam aí com problemas de saúde pro resto da vida, sequelas irreversíveis. Com isso, famílias são desestruturadas, são famílias destruídas pela perda do ente querido, daquele, inclusive, que era o mantenedor da casa, o que sustentava a família. Ou então, se não perde, fica ali com aquela pessoa com problemas pro resto da vida. Então, isso, a grosso modo, é considerado um acidente, vamos falar no caso do homicídio no trânsito, provocado por alguém que estava dirigindo embriagado, com sintomas de embriaguez. E, então, com isso, vai responder dentro da lei, um artigo chamado homicídio culposo. Ou seja, aquele que a pessoa não teve intenção de matar, o sujeito atropelou o José, mas não tinha intenção de matar o José, nem conhece o José, acabou atropelando e o José morreu. Então, é isso que acontece. Mas isso é muito brando. É muito brando. Então, nós já temos aí várias decisões e vários casos de pessoas que assim procedem e que são levadas a júri popular com homicídio doloso. Aquele que fez com intenção. Ah, mas ele não tinha intenção. Não tinha intenção subjetiva. É o chamado dolo eventual. O dolo eventual. Porque um sujeito que está na direção do veículo automotor, completamente embriagado, em alta velocidade, subjetivamente ele sabe que a qualquer momento ele pode fazer uma desgraça. Mas ele não se importa. Ele acha que isso acontece com os outros e com ele não vai acontecer. E acontece. Então, por essa subjetividade dentro dele já existir, que ele sabia, qualquer um sabe disso, que estando embriagado e dirigindo de uma forma completamente desordenada, vai ocasionar o acidente, poderá ocasionar. Então, voltando para o caso aqui acontecido semana próxima passada em Poços de Caldas, que vitimou um policial militar que foi colhido, estava na sua motocicleta e foi colhido por um veículo automotor dirigido por uma pessoa completamente embriagada. Eu acredito que ele vai ser denunciado pelo promotor de justiça no dolo eventual. Eu também acredito, sinceramente eu acredito. Doutor Carlos, o senhor citou bem. Eu saio de casa para ir trabalhar, atropelo uma pessoa. Eu vejo eu corro lá, pego aquela pessoa, levo no hospital. A lei diz que não se imporá flagrante. Não pode prender em flagrante, porque prestou socorro. Prestou socorro. Eu nunca estou ligando um fato ocorrido, estou ligando pela imagem do direito. Mas uma pessoa que bebe, qualquer pessoa, José, João, Antônio, Manuel, Maria, ele bebe, pega um carro, atropela uma pessoa, não socorre e foge. Não é o caso do homicídio culposo, não. Doloso. Aí é o chamado préter-dolo, como o senhor bem disse, o dolo eventual. Porque dá para o senhor imaginar que o senhor embriagado atropela uma pessoa, foge, larga lá. Aqueles 10 minutos é socorrer, a pessoa pode vir a óbito, como aconteceu aí. Não deu tempo de socorrer o policial. Agora, não sou juiz, não sou promotor, nem advogado, nem de um, nem de outro. Aqui eu sou um comentarista de um programa de televisão que chama Direitos e Deveres. Então eu vou falar do seu dever, porque para falar de direito todo mundo sabe. O direito nasce na pessoa. O senhor vai lá no berço, toma uma mamadeira do neném, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Ele fala, é minha, daqui, devolve aqui. Então o direito ele sabe. Mas parece que o dever pouca gente está sabendo. E é seu dever, como motorista, zelar pela segurança do pedestre. Porque você está ou de quem está no sentido, também numa direção de veículo automotor. Porque se acontece isso daí, e por favor não ligue em casos existentes. Eu estou falando com um advogado que apresenta um programa de televisão que chama Direitos e Deveres. Você acha correto você beber e ir dirigir? Onde isso está correto? Onde? Explica para mim. Eu tenho dificuldade de entender uma pessoa pegar um carro e dirigir bêbado.
Então, eu falo isso aqui para você que quando aconteceu nada com você, ótimo, continua não acontecendo nada com você. Mas não faça uma coisa dessa, não faça. Há pouco tempo teve um caso de porte de arma, doutor, e eu vi o policial falando assim para o pessoal atuado. O senhor é policial? Não. O senhor é cangaceiro? Não. O senhor é ladrão? Não. Então para que arma? Que quem usa arma é ladrão, cangaceiro ou no exercício de uma função pública ou policial. Por aí também eu tenho aqui minhas discordâncias com o senhor. Não, mas fica à vontade, porque o assunto é um debate mesmo. A arma é um objeto, geralmente pensa-se somente a arma como um objeto de ataque. A arma é também um objeto de defesa. E a nossa Constituição garante um direito que é objetivo da pessoa preenchendo os requisitos necessários. Mas estou dizendo a arma ilegal, ter foi o caso uma ali. arma de fogo legal. Ela para quê? O caso que eu citei é Para a a pessoa sua foi presa, estava legítima defesa da sua propriedade ou de terceiro. Então, esse é o lado correto da arma. Agora, tirou isso aí, são armas ilegais de modo ilegal. Né? Eu acolho parcialmente o seu voto para dizer que eu me referi à pessoa que estava sendo autuado. Quer dizer, a arma era ilegal. É claro que se a pessoa... Eu, como advogado, tenho direito a usar porte de arma. O senhor, como delegado, tem condição de usar porte de arma e tem direito também. Mas uma pessoa que trabalha com um ramo comum aí, anda armado para quê? Sabe o que vai acontecer? O senhor vai ser assaltado e vai armar o ladrão, doutor Carlos. Não, isso aí também não concordo, não. Eu penso que sim, porque deve ter muitos casos de armas aí, de pessoa que estava com ela ilegalmente e deixou para lá na mão do criminoso. São casos pontuais. Mas eu estou citando os casos pontuais. Existem, mas eles não são a regra, eles não são a maioria. Né? A arma que o bandido atua hoje são armas de contrabando. São armas obtidas através do comércio ilegal, dentro e fora do Brasil. Aquele cidadão que tem a sua arma legalizada, somente algumas pessoas podem portar a arma. Somente algumas pessoas. Um profissional de segurança pública, aquele que transporta, trabalha com valores, com numerários. Do contrário, a grande validade da concessão de arma de fogo é para a posse. A posse da arma lá na sua casa, lá no seu escritório, lá na sua chácara, na sua fazenda, no seu sítio. Não ostensivamente na cintura. Isso aí não é permitido. A posse é permitida. O porte é muito restrito pela lei. Somente casos típicos mesmo que são autorizados. Então, o pessoal confunde muito esse negócio de arma aí. Acha que o governo está querendo... o Bolsonaro quer dar arma para todo mundo. Comprar uma arma legalizada, ter uma arma legal através de um porte de arma, de um certificado de registro de arma, é dificílimo. Então, para a pessoa conseguir isso, ela tem que preencher muitos requisitos, mas muita coisa. Inclusive, e uma delas é de não ter antecedente criminal. Uma delas. Agora, o resto é a bandidagem. Essa não tem como você saber quantas armas estão em circulação, aonde que eles arrumaram essas armas, porque na loja que não foi que eles compraram. Então obtém através de quê? Principalmente de contrabando. Agora, também, como o senhor falou aí, em casos pontuais, assalta-se uma pessoa que tem uma arma aí na sua residência e leva aquela arma também. Daí então, a arma raspada, que eles raspam a arma, a numeração. Exatamente. Justamente para não aparecer quando raspa a arma, é para perder a identificação da arma. Verdade. É um agravante quando um sujeito, seja quem for, ele é abordado, ele é parado por uma polícia, abordado por qualquer das polícias e é encontrado com ele uma arma cujo número de identificação está raspado, aí a vida dessa pessoa complica. Porque ele é preso ou autuado em flagrante sem direito à fiança. Por quê? Porque uma arma com número de identificação raspado é arma ilegal. Essa arma deve ser roubada, essa arma ela tem uma procedência. Por que não pode deixar o número?
Porque se aparecer o número, vai fazer a pesquisa, vai ver que é uma arma roubada. De uma loja de armas, de qualquer pessoa que foi dono dessa arma. Então dentro do código do chamado Estatuto do Desarmamento, tem no artigo essa agravante. A arma está com a identificação raspada, é agravante e não é suscetível de fiança. Doutor Carlos, eu me lembro, até estou perguntando ao senhor como delegado de polícia, eu me lembro que pelo menos havia uma resolução, acho que era do Exército inclusive, que quando se compra uma arma na loja, o senhor não leva a arma na hora. O senhor compra, deixa lá pago, aí ela vai passar para a documentação para depois chegar na mão da pessoa que comprou. É isso ainda? Exatamente. A pessoa faz contato com a loja, que ele está interessado a comprar a arma, uma loja especializada, credenciada pelo Exército, inclusive, e ele então manda toda a papelada que é exigida. Depois de aprovada, aí é dito a ele, a sua arma é tal como você queria, o calibre é esse que é permitido e tem o número tal, já está o número de identificação. Já saiu o documento, aí você vai buscar a arma, porque você sai com ela e o documento, porque você corre o risco de sair com a arma e não ter o documento, aí é uma posse ilegal, prisão, apreensão da arma. E então, para receber a arma, ele já leva o combo, a arma e o documento. E se essa arma for somente para a posse, não para o porte, mas a pessoa tem que portar para levar para algum lugar. Aí tem uma chamada guia de trânsito, que é para pegar a arma ali naquela loja e no trajeto até a sua casa, seu sítio, sua fazenda, seu comércio. É assim que funciona. Nós temos aqui, com finalidade desse programa, o Direitos e Deveres, é orientar. Não somos donos da verdade e nem temos essa pretensão. Mas nós temos responsabilidade que nós falamos aqui. Aqui são 2 advogados. O Dr. Carlos é advogado hoje. Então, nós somos 2 advogados. Então, nós respondemos as perguntas como elas nos chegam, daquilo que nós entendemos. Ah, mas conversei com outro advogado e outra opinião. Cada advogado tem um ângulo de visão e uma experiência. Mas o cerne da questão não muda. Se você está andando na rua com uma arma raspada, você quer o quê? Que a polícia fala assim, muito bem, arruma mais uma. Não, você vai ser preso. E como o doutor Carlos, se a arma estiver raspada, não tem fiança. Você vai enfrentar o juiz lá no fórum. E a promotoria aqui em Poços de Caldas tem sido muito atenta a isto. Muito atenta. No meu escritório deve ter uns 50 processos de porte de arma. Uns 50. Nenhum deles a pessoa escapou de comparecer na frente do juiz. Então, gente, fique atento. Cumpra a lei. É tão bom estar dentro da lei. Eu estou nisso há 50 anos, eu sei o que eu falo. Eu tenho experiência. Eu advogava, o doutor Carlos era o delegado de polícia de trânsito na época. Quantas e quantas vezes eu fui na delegacia, doutor Carlos, tem essa situação aqui, como é que resolve? Ele orientava, a gente fazia e dava certo. Porque você tem que ouvir quem vai te orientar, doutor Carlos, quem vai te orientar corretamente. Não vai fazer umas perguntas para os espíritos de porco aí vai dar. Olha, como é que é a lei de Murphy, doutor? 51% de chance de dar errado, dá errado. Eu estou com um caso interessante aqui, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o atentado de menor. Nós comentamos isso no programa passado a respeito do menor praticar crime, entre aspas, né? Atos análogos ao crime, para ficar mais bonito. Atentado de menor contra os pais é causa de exclusão de herança. Menor. O que acontece? Quando um maior ele atenta contra o pai ou contra os pais, contra a vida, torna-se indigno. Ele torna-se indigno e perde herança. Perde herança, perde. Mas um caso em particular, o advogado entrou e o caso foi negado, foi parar no Superior Tribunal de Justiça, porque ele alega o seguinte, quem
atentou contra o pai tinha 17 anos na época. Então ele não pode ser abrangido por essa proibição, porque ele era menor. Isso é só para quem é maior. O que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade. A terceira turma do STJ confirmou que essa conduta está abrangida pela lei do artigo 1814, inciso 1º do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor da herança. Então, o fato de ser menor não vai fazer com que ele tenha direito à herança. Foi julgado como se fosse o maior. Indigno de herança. Indigno de herança. Então, isso são coisas que, olhando a lei, mas o menor não cometeu um crime contra o pai. Ele tinha 17 anos, matou os pais, né? Tem muito caso desse no Brasil aí. Ficou famoso aquele da Suzane von Richthofen, né? Que ela e aqueles dois rapazes, um é namorado, o outro era cunhado, mataram os pais dela, né? A golpes de cacetada, de pedaço de pau, uma coisa horrorosa. Ela era menor na época. Ela perdeu o direito sucessório. Ela perdeu. Corretamente. Só o irmão dela que ficou beneficiário da herança dos pais. E nesse caso aqui, semelhante, o menor de 17 anos tinha matado os pais, o advogado dele entrou com um pedido dizendo não, ele tem direito à herança, porque na época ele era menor e o menor não comete crime, ele comete um ato análogo ao crime. O Superior Tribunal de Justiça falou, aqui não. Então, também não vai ter o benefício da sucessão, que é uma coisa ridícula, né? Mata o pai, mata a mãe, no caso que eu estou citando aqui, e ainda vai ficar com a herança? Não tem sentido. E muitos assim procedem para ficar com a herança. É para ficar com a herança. O objetivo é esse. O pai está demorando para morrer, a mãe está demorando para morrer, vai lá e dá um jeito de acabar com eles para poder pegar a herança logo. Perde tudo. Bom, acho que chegamos ao final do nosso programa de hoje, né? Tá, já deu o tempo ali. O Lucas já fez o sinal da tesourinha lá, deve ser isso. Doutor Carlos, mais uma vez, quero agradecer o ensinamento, o aprendizado que eu tive com o senhor. E estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Agradeço, doutor Vanderlei, os nossos telespectadores. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou o Vanderlei de Mello.